Dando continuidade aqui. Esse aqui é um estudo. Eu até coloquei o nome do estudo aqui, ó. The Central Peripheral Circadian Clocks, da Jennifer Mohawk e da Carla Green e do Joseph Takashi. Esse aqui é o estudo deles. Beleza. Aqui é uma representação daquele corpinho lá. Tá? Que ali eu coloquei ali a parte do ciclo dos reloginhos clocks mandando a instrução, né, para o seu corpo começar a produzir o que ele precisa para poder funcionar. E aonde que ele vai dar a informação? Esse cara aqui, ele tem acesso através da visão. Vou até mudar a corzinha aqui para ficar melhor. Verde. Esse carinha aqui que está lá dentro da glândula, lá dentro do hipotálamo, né, ele vai ter acesso à informação através da visão. Então, ele vai ser avisado através da visão. Mas o restante do corpo não tem acesso pela visão. Por quê? Porque não tem uma ligação neuronal entre a visão, né, e o fígado. Eu não tenho acesso entre a visão e os rins. Eu não tenho acesso entre a visão e o meu intestino. Eu não tenho esse acesso. E como que esses caras aqui, que são vitais para o funcionamento do corpo, vão perceber se é dia ou não? Tá? Ele vai começar a perceber isso aqui através da alimentação. Ou seja, o horário da manhã é o horário que eu como X tipo de alimento, tem X tipo de componente. Então, se você regula também a alimentação junto com o seu horário de sono, você já tem um passo a mais dentro do seu processo terapêutico. Pense nisso quando você começar a fazer uma intervenção com o seu cliente, que se o meu ciclo circadiano funciona através da obtenção de luz lá fora, para regular os meus horários e colocar minha máquina biológica em dia, eu tenho que aproveitar e colocar essa máquina biológica em dia através da alimentação também. Café da manhã, almoço, jantar, ou seja, alimentos que ele começa a perceber, opa, esse alimento eu como de manhã, esse alimento eu como no almoço, esse alimento eu como no jantar. Porque se você come em horários totalmente desregulados, você não consegue colaborar com o pleno funcionamento do ciclo circadiano. E tem um cara que estudou isso muito bem. E o nome dele aqui é Satyananda Panda. Esse carinha da foto aqui embaixo. Deixa eu colocar ele aqui em centro para vocês verem. Ele basicamente bolou um estudo, né, com pessoas, com padrões de funcionamento de pessoas, por 3 semanas. Pessoas que tinham alimentação em horários totalmente errados, ele começou a regular esses horários, tá? Então ele começou a padronizar os horários de alimentação para ver como que o corpo respondia. Basicamente ele pegou isso aqui. Ele pegou pessoas que tinham... Vamos imaginar que aqui nós temos várias pessoinhas, tá? Ó, cada linha dessa aqui é uma pessoa. Ok? Essa primeira pessoa aqui, ela teve esse momento de alimentação, esse aqui, esse. Então aqui que era para ficar dentro do intervalo de alimentação, que é das 6 até as 18 horas. Aí ela não se alimentou só nesses horários, ela começou a se alimentar também depois desse horário. Olha o tanto de vezes que essas pessoas se alimentaram depois do horário. Ou seja, elas não tinham uma padronização de alimentação. O que ele fez? Colocou todo mundo dentro da mesma reguinha. Gente, vocês vão se alimentar no intervalo das 6 até as 18 horas. Eu não vou mexer na quantidade, eu não vou mexer na qualidade. Pode ser alimento gorduroso, pode ser o que vocês quiserem. Só obedeçam esse horário, que é o das 6 até as 18. Ele colocou a alimentação das pessoas dentro dessa reguinha, ok? Consequentemente, o que aconteceu com essas pessoas? No intervalo de... Aqui é o início, tá? Do tratamento. No intervalo de 16 semanas, o que começou a acontecer? Um aumento de energia pela manhã, só pelo fato de comer regularmente no mesmo horário. Aqui com 16 semanas e aqui no intervalo de 1 ano. Então ela teve uma crescente de aumento de energia só por regular o horário da alimentação pela manhã. Ela também teve um aumento de energia no restante do dia, né? Então aqui foi o início do tratamento, aqui com 16 semanas, depois com 1 ano. Então ela começou a ter um aumento de energia durante todo o dia, só em comer nos horários certos. O aumento de sentir fome na hora da cama diminuiu, tá? Ou seja, que era o início, deu uma queda nas 16 semanas, depois se manteve mais ou menos próximo. Por quê? Porque diminuiu os picos de fome no horário de dormir. E durante a noite, né, a satisfação do sono melhorou, né? Aqui é o início do tratamento, aqui melhorou bastante, e aqui já é a velocidade de cruzeiro, né? A pessoa teve um aumento significativo na satisfação do sono após 1 ano. O que esse estudo nos diz? Esse estudo nos diz que se você alia o seu processo terapêutico
com o seu cliente, juntamente com alinhamento biológico dele, arrumar o horário do sono, arrumar os horários da alimentação, esse ciclo circadiano começa a funcionar de forma fluida, tá? O corpo ele tem esse processo que ele tem que acontecer de forma fluida, porque se ele não acontecer de forma fluida, você vai estar jogando as suas forças contra a correnteza. Mas Cleverson, faço uma terapia maravilhosa, eu coloco o cara em alinhamento com o passado, perdoa a pai, perdoa a mãe, perdoa todo mundo, mas parece que o cara não melhora. Por quê? Porque a máquina biológica dele está lutando contra ele por conta dos horários desregulares dele. Então, ali a sua terapia, juntamente com a força do corpo dele, horários funcionando de maneira padronizada. Defina um horário para dormir e um horário para acordar. Gente, eu vou dormir todo dia, hoje às 10 horas da noite é o horário que eu vou estar na cama. Beleza. Se eu vou dormir às 10 horas da noite, que hora que eu vou acordar? Nós temos que entender o seguinte. Como o corpo funciona em ciclos, ele tem uma etapa, que é aquela distância. Vamos voltar lá no primeiro slide. Aquela distância entre ele dormir, aqui ó, aqui ele dormiu. Ele vai ter um horário em que ele vai estar com sono profundo, certo? E perto dele acordar, que é aqui, ó, perto dele acordar, esse perto de acordar é 2 horas antes dele acordar. Vamos supor que ele acorde às 6 horas da manhã, então às 4 horas da manhã vai ser o horário que ele vai ter a temperatura mais baixa do corpo, ok? O sono profundo dele acontece 2 horas antes, pensa, são ciclos, né? Então se aqui eu tenho 2 horas, eu tive o sono profundo, eu fui dormir aqui às 10 da noite, quando foi lá pelas 2 da manhã, eu tive o meu pico de sono mais profundo, 2 horas antes de eu acordar, é o horário que minha temperatura está mais baixa, ou seja, eu atingi o que eu precisava, o cérebro está começando a fazer uma limpeza da glia, né, dos sucos da glia, para poder jogar o excesso de cortisol fora, então ele começa a fazer essa limpeza, então ele começa já a parar de produzir melatonina e produzir cortisol, beleza? Então, 2 horas antes de você acordar é o seu período de maior baixa de temperatura. Consequentemente, 4 horas depois daquilo, então são 2 horas, e 4 horas depois do seu horário de temperatura mais baixa é o seu horário de maior produtividade de cortisol. Então, vamos supor que eu acordei às 6 da manhã, mas 2 horas anterior das 6 foram as 4. 4 da manhã, 5, 6, 7, 8 horas. Aquele intervalo das 8 horas, entre as 8 e 9 horas da manhã, é o seu horário que você vai estar com maior energia. Melhor horário para estudar, melhor horário para aprender, porque é onde você vai estar com maior concentração de cortisol no seu corpo. Então você vai contar esse ciclo sempre de 6 em 6 horas. 6 em 6 horas, 6 em 6 horas. Se eu tive o meu sono profundo em tal horário, conta mais 2 horas, vai dar o horário de maior baixa de temperatura. Mais 4 horas, que vão dar as 6 horas, é o maior pico de cortisol. É muito interessante você observar aqui, ó, como eu marquei lá no início da nossa conversa. Esse intervalo aqui após o almoço, ele interpreta como uma mini pausa. Se você dá para o seu organismo mais 30 minutos de relaxamento, ou seja, 30 minutos de privação de luz solar, ele vai pegar esse processo corporal que está da digestão e vai dar uma atenção especial para ali enquanto você descansa, 30 minutinhos. Aí depois você volta para produzir mais 4 horas depois o seu pico de energia. Vamos supor que eu dormi ali meio-dia, né? Tipo, almocei agora, dormi meio-dia. Daí, 1, 2, 3, 4. 4 horas da tarde vai ser o seu horário com maior pico de produção. Perceba que se você trabalha fora, esse horário das 4, das 5 é o horário que está com mais energia, mas você já está louco para ir embora. Fala, caraca, eu quero ir embora, putz, eu podia estar correndo, podia estar fazendo tal coisa. É o horário que você está com mais energia, porque são 4 horas após a sua refeição. E se você começar a tirar essa sonequinha de 30 minutos depois do almoço, vai ajudar muito o seu ciclo circadiano. Beleza. 4 horas depois do almoço é o meu horário de maior pico. Então eu conto mais 6 horas, que é o horário da produção de melanina. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apaga. Ok? Apaga 10 horas. Aí 10 horas. Meia-noite, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4. 4 horas, que é o horário de maior baixa de temperatura. Perceba como isso se repete, tá? Aí 4 horas, como eu marquei ali, né? A maior baixa de temperatura. Daí 4. 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, das 8 às 9, maior pico de cortisol. Então, o ciclo ele vai repetindo, ok? Você só tem que alinhar isso. Coloca um horário para dormir, 10 horas. Beleza, se eu dormir 10 horas, eu vou acordar naturalmente lá pelas 6, 7 horas da manhã. Acabou. Ou seja, o meu ciclo renovou. Acordei 6 horas da manhã, abra a janela, para que o seu corpo entenda que, cara, tem luz solar.
Se tem luz solar, então tá dia. Aí os meus genes clock lá dentro vão começar a se regular com isso. O genes clock se regulou com isso, vai começar a produzir a proteína necessária para jogar mais cortisol no corpo e me dar mais pico, ou seja, vai me dar mais energia. Lembre-se desses estudos que foram feitos. 16 semanas, o pico da pessoa foi lá para cima. Energia na manhã, energia no dia todo. Enfim, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Lamento a transmissão não ter ficado constante, ter tido quedas, mas eu vou recortar isso aqui e colocar dentro da nossa comunidade. Obrigado a você que está assistindo essa aula e eu te vejo na próxima. Deixa eu só voltar aqui. Na próxima. Tchau.